Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Vou tentar não esbarrar na mesa aqui para não tremer. Eu tô fora, do meu escritório, tô fora do meu domicílio, da minha residência, mas a gente tem esse compromisso de fazer lives com vocês. E hoje nós vamos trocar uma ideia com o Joilson, engenheiro florestal. Ele tem o perfil do Conteúdo Florestal. Eu tenho falado aqui nas minhas redes sociais com muita frequência sobre estudos ambientais. Eu não sei se vocês estão sacando isso, mas a intenção é mostrar as várias vertentes dos estudos ambientais que estão ligadas e vinculadas ao licenciamento ambiental, tá? No dia 10 de novembro, eu vou dar uma aula ao vivo em que eu vou ensinar os 9 passos para você elaborar estudos ambientais, tá? Se você não está sabendo dessa aula, no link que tem na biografia do meu perfil aqui, você consegue acessar e consegue ver o que vai ser dado nessa aula, tá? Se você entrar para assistir essa aula do dia 10 de novembro, você vai ser direcionado para uma plataforma e nessa plataforma tem diversas outras aulas que eu vou disponibilizar para você. Dentre elas, uma dessas aulas é uma aula que eu levei os meus alunos do Consultor Ambiental Moderno para fazer um trabalho de campo comigo, real, um caso concreto, nessa mesma cidade, nesse mesmo município que eu estou aqui hoje. Eu levei os meus alunos e lá a gente gravou as explicações que eu dei para eles, ao vivo, etc. E essa aula também está disponível lá para você. Então, além da aula do dia 10 de novembro, você vai ter acesso a diversas outras aulas. Se você se interessa por esse assunto, vai na biografia do meu perfil, acessa e participa dessa aula comigo, ao vivo, na plataforma do Zoom. Beleza? Hoje, nós vamos trocar uma ideia com o Joilson. Estou esperando o Joilson chegar aqui. Ele é engenheiro florestal. Ele tem um perfil Conteúdo Florestal, ele faz inventários florestais, Nós vamos trocar uma ideia, ele também tem os treinamentos dele, etc. E eu estou aqui em campo, estou fazendo um trabalho de inventário florestal, mas eu não sou engenheiro florestal, Então o que você está fazendo aí, Leandro? Eu estou aqui porque eu sou o coordenador desse projeto da parte ambiental, Eu sou o coordenador do processo de licenciamento. Eu sei onde as intervenções do empreendimento vão ocorrer e estou fazendo trabalho de campo com um engenheiro florestal. Estou acompanhando o engenheiro florestal. O engenheiro florestal Antônio, o Antônio Chaves, o Feroz, é o nosso primeiro parceiro, é o primeiro parceiro que a minha empresa teve lá no ano de 2006, quando a gente abriu a nossa consultoria. O Antônio estava se formando, ele estava terminando o mestrado dele. E aí eu conheci o Antônio, desde então, ele tem a empresa dele, e a gente tem a nossa, mas a gente trabalhou em muitas parcerias. A gente veio conversando hoje no carro, a gente não conseguiu lembrar nem da metade dos trabalhos de campo que a gente já fez juntos ao longo desses 16 anos que eu tenho de consultoria ambiental. Então é muito, muito legal isso. Se você tem parceiros duradouros, significa, que você atende bem os seus parceiros, que você trata eles bem, que senão as pessoas não ficariam esse tempo todo com a gente, trabalhando com a gente para, há 16 anos uma parceria, significa que a parceria é boa, concorda? E só para fechar, o Joilson já entrou aqui, já vou te chamar, viu, Joilson? Boa noite, Matsuda, Bárbara, Cíntia, pessoal que tá passando aqui. E só um comentário engraçado, A gente está em campo, a gente veio fazer esse trabalho. Eu falei isso no meu stories hoje aí, pessoal. Preparar o trabalho de campo. A gente viajou quase 500 quilômetros para chegar aqui hoje, E tem que preparar o trabalho de campo. O que vai ser feito em campo? O que você vai buscar de informação? Como que você vai lidar com as situações de campo? A gente tomou um pouco de chuva hoje. Mas o mais engraçado de tudo é que eu tô me coçando. Vocês não estão vendo aqui, mas eu tô... Só de falar para vocês, eu comecei a coçar. O tanto de carrapato que eu peguei hoje. Eu ainda não encontrei com o Antônio, que estava em campo comigo depois que a gente voltou. Se ele não pegou uns 10 a 15 carrapatos, pelo menos, eu hoje estava muito azarado. Porque eu já tirei... Aí, ó, só de falar eu começo a coçar. Eu já tirei uns 20 carrapatos de mim, daqueles miquim que cabe na unha e aqueles carrapatos maiores que são mais fáceis de enxergar.
Mas hoje eu tô só de falar para vocês, eu tô coçando aqui. Isso aí são os prêmios de quem faz trabalho de campo, né? Se você vai numa área que tem pasto, que tem cavalo, cocô de cavalo, pode saber que se estiver no período de seca assim, você vai pegar carrapato. Mas é isso. Vamos trocar uma ideia com o Joilson, vou chamar ele aqui. Obrigado a vocês que estão aqui. E só uma pergunta, vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Comenta aqui pra mim, que eu tô fora de casa, né? Tô no hotel, eu não faço a mínima ideia se o que eu tô dizendo tá chegando aí pra vocês com clareza. Mas vamos chamar o Joilson aqui e vamos trocar uma ideia sobre consultoria ambiental, sobre estudos de flora a partir de agora, beleza? Deixa eu chamar o aqui e me fala aí se vocês puderem, tá me ouvindo bem, se tá tudo certo. A Bárbara tá falando que é o bônus de campo. Opa! Né? Isso aí. Fala, Joilson, beleza, cara? Boa noite. Como é que você tá? Fala, meu nobre, beleza? Tá me ouvindo bem aí? Perfeito, cara. E principalmente, só para vocês saberem, pessoal, a gente não se conhece. A gente troca, eu admiro o trabalho dele, acredito que ele admire o meu também, mas as redes sociais nos colocam em situações muito legais da gente poder conversar, né? Trocar ideia, conversar com profissionais de todo o Brasil, mesmo que a gente não se encontre presencialmente. Eu não conheço o Joilson e já começo te falando, cara, obrigado por aceitar o convite, um prazer em ter você aqui. Já te passo a palavra, que você está aqui, que eu já estou falando, já tem quase 10 minutos, e peço a você para se apresentar. Já fala quem é o Joilson aí, de onde você está falando, fala um pouquinho sobre você. E, cara, muito obrigado, gratidão por estar aqui, né, contribuindo com essa troca de experiência. E é muito legal ter pessoas que topam trocar ideias sobre consultoria ambiental. Boa noite e muito obrigado, cara. Fala, Leandro. Cara, também prazer falar aqui contigo, primeira vez ao vivo, né? A gente até então estava só trocando umas mensagens, algumas ideias aí pelo chat da vida aí, né? A moça falou aí o bônus de campo e aí tem o bônus aqui da internet, né, cara? Legal mesmo. Eu também te acompanho aí, mó legal o seu trabalho, bacana mesmo. E, pô, obrigado aí mesmo pelo convite, viu, Leandro? Eu já te acompanho aí, né? Eu admiro o seu trabalho, essa disposição que você tem de passar, transmitir informação, que é uma coisa que eu faço aqui no meu canal também, né? E quem olha acha que é fácil, mas não vê a correria que é. A gente tem que Ninguém fazer vê todo a dia. cara, não vê o corre, né? Quem acha que É verdade. Mas acho legal o seu trabalho também, admiro, né? E obrigado aí pelo convite, tá? E, assim, para quem não me conhece, né? Meu nome é Joilson, sou engenheiro florestal, por aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Formei em 2006, então já tem aí mais de 16 anos. Formou em 2006? Né? Também me formei em 2006, cara. Já tá rodado. Já. Pois é, já estamos calejados, já também peguei um bocado de carrapato já também, faz parte, a gente acostuma. Então, mas aí de mais ou menos uns 2 anos para cá que eu comecei de fato, né, a publicar conteúdo voltado aí para o setor florestal. Eu sou engenheiro florestal, digamos que o core business aí do meu canal é inventários florestais, mas de maneira geral o inventário florestal ele serve para diversas outras finalidades. Então eu acho legal sempre tratar de diversos assuntos, de projetos, de consultoria. Então, eu comecei publicando no meu perfil pessoal mesmo, Joilson Tico, só que aí ficava muito misturado as coisas lá. Aí eu criei esse canal aqui, que é o Conteúdo Florestal, onde nele eu coloco lá só os assuntos técnicos da área, né, para o pessoal ter essa referência. Então, eu tenho aqui o canal no Instagram, né, Conteúdo Florestal, também no Facebook, Conteúdo Florestal. E no YouTube está lá Conteúdo Florestal também. Então, nesses 3 canais, praticamente todos os dias eu tenho lá algum conteúdo, uma dica bacana. E aí o convite seu encaixou certinho aqui com a data das minhas aulas ao vivo, que é também terça-feira à noite, né? Então, deu para conciliar. Eu já divulguei por e-mail para os meus contatos, nos meus grupos aqui de WhatsApp também.
Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, parabéns aí pelo seu trabalho também, e estamos juntos aí para somar, né? O legal é que eu vejo que a gente não é concorrente, a gente é mais parceiro do que concorrente, né? Porque... Não, essa palavra concorrência eu nem gosto muito de falar. Quem acha que é concorrente pode achar que é concorrente, mas eu não gosto muito dessa palavra concorrência porque para começar, eu nem sou formado em florestal, né? Então a gente já deixa de ser concorrente a partir desse momento. E quem é da área ambiental, quem é engenheiro ambiental, assim como eu, a gente pode trabalhar em diversos projetos, inclusive juntos. Então, a palavra concorrência não passa por aqui, assim, sabe? Eu tento, pelo menos, não trazer isso. E, assim, você está no mercado há bastante tempo, e eu estou no mercado há bastante tempo, e eu sei que estudos ambientais são multidisciplinares. Eu estou aqui em Campo, cara. Eu acabei de fazer um stories aí falando. Eu estou aqui em Campo, estou no hotel aqui com engenheiro florestal, cara. Eu acabei de falar no início da live também. O primeiro parceiro que a gente teve há 16 anos atrás, eu conheci o engenheiro florestal Antônio, e o cara estava fazendo inventário florestal, trabalho com a gente até hoje. Então, não existe concorrência, sabe? E o seu trabalho, eu falo isso porque eu trabalho diariamente com a parte florestal, o seu trabalho é extremamente importante nos processos de licenciamento ambiental. Extremamente importante. Inventários, levantamento levantamento qualitativo e quantitativo de flora, identificação de espécie ameaçada, identificação de espécie nativa, né, cara? O Antônio veio no campo aqui comigo, eu não sei, eu não estou falando que você não sabe, mas me admira um cara, engenheiro florestal, identificar a espécie nativa igual ele identifica, cara. O cara, ele olha, balança as folhas lá, pega a folha, às vezes dá uma raspadinha no tronco ali com o facão, cheira. É tal, é o faveiro, embaúba, e não sei o que, e começa a falar. Eu fico de cara, saca, velho? É foda isso. Isso não é simples. Então, o seu trabalho é muito importante nos processos de licenciamento. E antes da gente entrar em detalhes dos estudos que você faz, eu queria entender um pouco, você me falou um pouco da tua formação, onde você está, mas o que, assim, eu estou perguntando que a gente não se conhece, né? O que você faz hoje? Você tem uma consultoria? Você apenas tem os seus treinamentos online? Como que você atua hoje? Ou você trabalha para alguma empresa? É porque realmente eu não te conheço, então eu estou te perguntando, obviamente, com o maior respeito, né? Não estou criticando nada, eu queria, né, entender um pouco da tua vida profissional também. Não, sem problema, né? Natural, a gente está se conhecendo agora, a gente vai... Até quem está nos assistindo vai me conhecer junto também, sem problema nenhum. Mas então, é um pouco disso tudo aí que você falou, né? Porque assim, eu até, antes de eu começar a ter aqui os meus cursos online, eu era principalmente consultor aqui de algumas empresas, principalmente de empresas de reflorestamento, né? Porque assim, contextualizando um pouco, né? Aqui no Mato Grosso em si, digamos que tem espaço para todo mundo, né? O estado tem floresta amazônica, tem cerrado, tem Pantanal, tem áreas passíveis de exploração de floresta, tem áreas onde o pessoal tem feito plantios florestais, né? Então, eu tinha atendido até então, principalmente, empresas, né, de reflorestamento. Mas essas mesmas empresas, dependendo da atividade que elas tinham que fazer, elas tinham lá uma demanda, uma necessidade de fazer uma abertura de floresta. Então, nessas empresas, eu dou todo o suporte aí na parte de licenciamento ambiental, né? Dou acompanhamento nos plantios, né? Então, até pouco tempo atrás, eu tinha como carteira assinada em uma das empresas, aí de uns 2 anos para cá, teve umas mudanças lá. Eu continuo fazendo a mesma coisa, mas agora como autônomo. E aí também, quando teve essas mudanças, foi que eu decidi, eu fiquei com um pouco mais de tempo livre, né? E para eu também não ficar estagnado, né? Eu falei, vou aproveitar a internet para ter um alcance maior naquilo que eu tenho para ensinar, né? Por exemplo, eu tenho mestrado, eu poderia dar aula em faculdade, mas eu decidi, falei, não, vou ensinar pela internet que eu posso ter um alcance maior, né? Tanto é que, por exemplo, estou tendo essa possibilidade de conversar aqui com você, que nem está aqui perto, mas a gente aprende junto, entendeu? Certeza. Então, assim, eu tenho as empresas aqui que eu acompanho na parte de reflorestamento, eu mexo com a parte do licenciamento ambiental
das empresas também, né? Dou a consultoria, tenho os treinamentos online. E aí, como eu tenho mostrado a cara aí todo dia, volta e meia também aparecem algumas oportunidades de novos projetos, novas consultorias, né? Então, digamos, atirando, né, para todo lado, mas ao mesmo tempo focado naquilo que... No seu trabalho, na sua profissão, né? Sim, sim. Exato. Legal. Estou mais ou menos por aí. Legal, bacana. Só uma pergunta, os reflorestamentos que você trabalha, era de floresta nativa ou plantada? Então, os plantios florestais aqui que eu falo é de floresta plantada, né? Plantada, né? Porque aqui no Mato Grosso é principalmente eucalipto e teca, quando você fala em plantios florestais, né? Uhum. O eucalipto, de maneira geral, é plantado para fins de produção de biomassa, né? De fins energéticos. E a teca é uma espécie mais nobre, não sei se você conhece. Não. Então, a teca é uma espécie que é nativa da Ásia, e aí pelas condições naturais lá, encaixa certinho mais ou menos com o padrão climático aqui do Mato Grosso, Pará. Então, é uma espécie plantada que tem um alto valor comercial, né? Uma espécie de ciclo longo. E aí aqui tem bastante empresas de plantios, de reflorestamento, que tem essa finalidade desse tipo de projeto, entendeu? Mas, de maneira geral, os plantios aqui é com floresta plantada mesmo. Mas, claro, tem todos os projetos envolvendo florestas nativas também. Sim, legal. É importante só quem está aqui com a gente, pessoal, se vocês quiserem, fica à vontade para perguntar. Se vocês quiserem assistir, só pode assistir também. Mas é importante entender. Eu demorei para entender porque eu não sou da área florestal, né? Mas eu acho que pode ser, vamos dizer, a gente poderia separar, pelo menos em relação ao licenciamento ambiental, em dois grandes blocos para quem trabalha com a parte florestal, que é a parte de floresta nativa e a parte de floresta plantada. Existe um universo de trabalho, de demanda para cada um desses dois. Só que embora a gente esteja falando tudo de árvore, de floresta, né, e de rendimento lenhoso, de biomassa, etc., são realidades distintas, né? Quando a gente trata de floresta nativa e quando a gente trata de floresta plantada, né? As realidades são outras, os tratos são outros, os objetivos finais também, muitas vezes são outros, né? Às vezes a floresta nativa ela é utilizada, a supressão de vegetação é para uma outra finalidade. A floresta plantada ela já é plantada com o objetivo do aproveitamento da própria floresta, né? Então existem peculiaridades aí. E eu, por outro lado, eu trabalho basicamente com floresta nativa, né? Porque eu trabalho com licenciamentos ambientais de minerações, de linhas de transmissão, de empreendimento de geração de energia. Então, para fazer esses empreendimentos, a gente cai muito na zona rural e de áreas nativas, né? Ou áreas antropizadas também, pasto com árvores isoladas. Algumas vezes a gente cai aí nas florestas plantadas, onde os empreendimentos passam, mas é muito menos vezes, assim, sabe? Então, eu estava te perguntando isso porque é uma coisa que eu faço pouco, né? Eu faço trabalho pouco com floresta plantada e mais com floresta nativa. E a floresta nativa, essa questão de identificação de espécies é bem complexo, assim, né? Porque são várias espécies, vários indivíduos que você mede, tem portarias do meio ambiente aí que tratam sobre espécies ameaçadas. Tem a lei do Pequi, né? Tem algumas espécies que são protegidas por lei. Então, existem algumas peculiaridades aí de cada um desses assuntos que eu acho muito interessante. Mas é importante, na minha visão, né? Separar em grandes blocos. Aí. Não, é interessante também sistematizar isso, porque até ajuda o pessoal a entender melhor, ajuda a encontrar mercado, ajuda a encontrar clientes, porque, por exemplo, você falou, né? Você lida, no seu dia a dia, você acaba lidando mais com floresta nativa. Só que para você ver, aqui essas empresas que eu atendo aqui, que mexem com reflorestamento, uma delas também tem uma serraria própria dentro da fazenda. A serraria precisa de uma licença de operação. Sim. Adivinha quem que é meu parceiro na licença de operação da serraria? É o engenheiro ambiental. Porque aí entra a questão dos resíduos gerados, mitigação de risco e tudo mais, entendeu? Por mais que seja considerado ali um empreendimento de baixo impacto,
Mas eu tenho aqui os meus contatos de engenheiro ambiental também, que quando eu preciso de um socorro, eu vou lá atrás deles, né? Então, é baixo Não é impacto, significa impacto zero, né? Não gera. Isso, Baixo exato. impacto significa não gerar impacto, né? Então, Exatamente, de baixo entendeu? impacto, ele gera impacto, só que é de baixa intensidade, mas não deixa de Exato. gerar. De qualquer forma, é necessário ali ter um respaldo ambiental de um profissional qualificado para isso, para dizer, né, para atestar que o empreendimento está correto de qualquer forma, entendeu? Então, reforça novamente, né, que os profissionais diversos se correlacionam. Aí, por exemplo, você falou, né, de identificação de espécie. Eu, fazendo aqui um meia-culpa, eu confesso que não é minha especialidade conseguir identificar espécies. Tem algumas aqui... Só um parênteses, cara. Na verdade, eu acho que o Antônio que é um ponto fora da curva. Porque a maioria dos engenheiros florestais que eu conheço Sim. não tem essa obrigação. E não é que não tem essa obrigação. Existe toda uma bibliografia por trás. Tem aí esse cata que você pode pegar uma amostra dessa, né, da árvore, alguma folha, alguma informação em campo que você não tem para buscar nos bancos, né, de informação de literatura. Então, assim, não é obrigado a saber. Me admira a pessoa que consegue olhar e identificar uma espécie, saca? Mas isso aí não é a maioria das pessoas, cara. Uhum. Não, entendi. Porque essa questão de identificação de espécies, realmente não são todos os profissionais que dominam isso. Eu tenho um amigo aqui que ele é engenheiro florestal e ele também é fora da curva nesse ponto, né? Ele manja pra caramba de identificação. E uma vez eu até fiz uma live com ele e eu achei interessante isso. Assim, eu percebi que identificar espécies é como se fosse aprender um novo idioma, sabe? Porque você tem que praticar, você tem que... Não é uma coisa que você aprende no final de semana. Tanto é que muitos profissionais que dominam isso nem são formados. É aquele cara que é mateiro lá e manja pra caramba de várias espécies. Eu tenho aqui vários colegas florestais que na hora de ir para o campo ele tem um identificador lá de espécie e o cara nunca sentou num banco de faculdade, mas domina muito, entendeu? Sim. É como aprender um novo idioma. Então a gente tem que se virar nos 30 nisso aí também. É muito legal isso, cara. Essa identificação de espécie é muito interessante. Que tipo de... A Bárbara tá falando aí, ó, exatamente. A Bárbara é engenheira florestal, ela é aluna dos treinamentos que eu tenho aí. O Jadir, ele não é engenheiro florestal, eu esqueci a formação do Jadir, mas ele manja, trabalha com floresta plantada também, cara. Trabalha com madeireiras, essas coisas, sabe? Então tem uma galera que tá te acompanhando. O Elton, lá de Moçambique, ó, mandou um abraço pra gente. Não sei se você conhece o Elton, também é aluno nosso. Eu acho que o Elton, não sei se ele é seu aluno, se ele te acompanha, mas eu sei porque tem uma turma de Moçambique que me acompanha. Ele é aluno também, mas ele te acompanha pelo jeito, tá mandando um abraço pra gente aí. Legal. Uma galera da tua área que tá aqui na live aqui, cara. E me conta uma coisa assim, cara, quais estudos, você já deu mais ou menos a letra aí, né? Mas quais estudos ambientais que você faz, mesmo que seja para reflorestamento, que você precisa apresentar para o órgão ambiental? A Camila, aqui de Cuiabá, a Camila também é engenheira florestal? A Camila é amiga minha aqui de Cuiabá, rapaz. Ela é geóloga. Que legal, cara. Camila, um abraço. Eu também não conheço a Camila, mas a gente se vê muito aqui pelas redes sociais, conhece também. Ótima live, que legal, cara. Fico feliz demais da gente promover esses encontros. Ela é geóloga. Ela é geóloga. Me conta um pouco aí, cara, dos trabalhos que você faz, do que... Assim, que eu tô falando dos estudos que você faz que precisam ser submetidos ao órgão ambiental, né? Porque eu acredito que a maioria deles você tem que passar pelo crivo do órgão, né? Mesmo trabalhando com floresta plantada, não é isso? Então, aí que tá. Quando se fala em floresta plantada, né? Tem uma lei que por lei, diz assim, que plantios florestais com espécies exóticas, que é o caso principalmente de teca e eucalipto, que é o que é mais plantado aqui no Mato Grosso. Nesses casos, não é necessário uma licença ambiental, porque, resumindo, né, se é uma espécie exótica, significa que não vai ter ela lá numa floresta nativa. Então, se a pessoa plantou, esperou colher e tudo mais, é isento de licença ambiental. Isso tem algumas coisas, não tem? Algumas regularizações. Então, a não ser...
Oi? Regularização de motosserra, liberação. Aqui em Minas tem uns documentos para você poder cortar a floresta plantada, sabe? Ah, sim, eu falo assim, é isento da licença ambiental em relação à venda da madeira, entendeu? Numa floresta nativa, sim, tem que ter a licença, porque aí tem que ter toda uma análise do órgão para constatar que aquela madeira não é proveniente de uma exploração ilegal e tal. Legal, sim, você tem que ter um Exato. documento para transportar essa Isso. madeira, né? Sim. Exatamente. Mas no caso aqui, principalmente aqui no Mato Grosso, né, quem controla isso é o órgão estadual. Então o empreendedor ele tem que ter o registro da motosserra, né, tem que ter o cadastro no IBAMA, mas de maneira resumida, com espécies exóticas, na hora de vender a madeira, basta a nota fiscal, né, e aí no campo de observação da nota fiscal a pessoa coloca lá essa observação da lei que determina isso, né? Mas, claro que existem, por exemplo, existem projetos relacionados à floresta plantada, mesmo com espécie exótica, que tem que ter ali uma análise ambiental, que é no caso, por exemplo, de reposição florestal, né? E aí, eu não sei se você conhece bem, mas é um mecanismo da lei para, digamos, fazer uma compensação de exploração de área nativa, né? Essa compensação é feita através de plantios florestais, e aí, se o dono daquele plantio quiser vender aquele crédito, né, tem todo um processo para se regularizar isso, né? E aí, por exemplo, no caso de florestas nativas, aí sim, tem toda a regularização em relação à exploração da supressão vegetal, né? Se a pessoa for lá fazer um desmatamento, eu tenho uma fazenda, tem um percentual da área lá que é passível de ser explorada. Beleza, é passível, mas tem que ter toda a análise para constatar que aquela madeira vai estar regular. Ou outro tipo de projeto que precisa de licenciamento também é os manejos, a manejo florestal sustentável, manejo, né? Legal, manejo de Isso, exato. Que não é uma supressão, não é um desmatamento, a pessoa vai entrar na floresta nativa, vai retirar algumas árvores. De forma seletiva, né? Sim. Isso, exatamente. Né? E aí, ainda, por exemplo, no caso de florestas nativas, tem projeto de recuperação de áreas degradadas, né? A pessoa fez lá um desmatamento onde não devia, precisa recompor aquela área. Então, é feito toda uma seleção de espécies nativas da região, técnica de plantio e tudo mais. Entra até uma mescla aí de área de floresta plantada com nativa, mas aqui a gente está tratando de espécies nativas, entendeu? Então, o órgão tem que analisar tudo isso também, entendeu? Cara, legal. Um complemento sobre o que você está falando, uma fala interessante, cara. Isso acontece mais aqui para mim, porque eu tô no bioma Mata Atlântica, né? Então, existe a lei da Mata Atlântica, que ela é mais pesada em relação aos outros biomas. Não que os outros biomas não sejam importantes, obviamente. Certo. Mas a lei da Mata Atlântica é uma lei específica dela. E aí, o que acontece? O proprietário de uma propriedade no bioma, vou falar do bioma Mata Atlântica, mas isso cabe para todos, né? Ele tem um cadastro ambiental rural, ele delimitou a área de preservação permanente, ele delimitou a reserva legal, ele tem uma área de mata sem ser reserva legal, sem ser área de preservação permanente. Eu recebo muito essa pergunta, né? E aí, eu posso cortar essa mata? Cara, a resposta é possível de se cortar, mas você não pode fazer uma supressão de vegetação nativa na sua propriedade rural sem autorização do órgão ambiental. É importante que a gente fale isso aqui, né? As pessoas falam, mas a propriedade é minha, a propriedade é particular, eu entendo. Mas você está inserido num bioma, você tem um contexto, uma legislação que cabe a nível federal, que cabe a todos os cidadãos do Brasil, e você está inserido nela. Então, mesmo dentro de uma propriedade rural com excedente de área de vegetação nativa, não significa que você pode fazer a supressão daquela vegetação. No caso do bioma Mata Atlântica, por exemplo, dependendo da atividade que o proprietário rural vai... dependendo da finalidade do uso que ele vai dar para aquela área, conforme tiver o estágio de regeneração do bioma Mata Atlântica, ele está proibido de fazer supressão de vegetação nativa, mesmo sendo excedente e estando dentro da sua propriedade. Legalmente, ele não pode fazer o corte dependendo da atividade, porque a lei da Mata Atlântica ela permite supressão de acordo com os estágios de regeneração que são dados na lei lá,
mas esse corte ele só é dado em alguns casos. Então, por exemplo, suprimir vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, fora da PP, fora da reserva legal, mas essa mata está em estágio médio de regeneração natural para fazer pasto. O cara não pode, aqui em Minas, pelo menos, ele não pode. Entende? Não, Então, entendi. é importante que a gente fale isso, que mesmo em propriedade privada, particular, não significa que você pode cortar, suprimir vegetação dentro da terra sem autorização. Nem em caso nenhum. Mas eu tenho um caso mais específico, que é onde eu estou mais inserido aqui e domino um pouco mais. Mas é legal a gente dar essas dicas para o pessoal aqui, sabe? Não, legal. É porque até uma coisa que isso aí que você falou é uma coisa que, digamos que é um primeiro passo em qualquer projeto de licenciamento ou qualquer coisa que a pessoa queira fazer. Por exemplo, eu estou aqui no Mato Grosso. Quem regulamenta aqui essa questão do licenciamento ambiental de maneira geral é o órgão aqui estadual, né? Mas eu tenho alunos no Brasil todo também, né? Eu tenho um curso aí de inventário florestal. Então, o primeiro passo que eu falo para o pessoal, olha, você vai fazer ali uma exploração, você vai verificar ali a questão legal de um projeto. A primeira coisa é você verificar qual que é a legislação que cabe aí nesse caso, né? Eu não posso simplesmente pegar a lei aqui do Mato Grosso e jogar para o Brasil inteiro. Aí você está em Minas, você está em outro bioma, você está em outro contexto, é outro órgão que analisa. Justamente. Né? Dependendo do caso, é passível, dependendo do caso, não é passível. Quando é passível, é só chegar e derrubar? Não, tem que ter todo um processo ali, todo um rito a ser seguido. Né? Então, a gente, enquanto profissional, né, a gente está aí muito mais, muitas vezes, para orientar aos produtores a seguir a lei corretamente, né? A pessoa ela vai contratar, seja um engenheiro florestal, ambiental, biólogo, geólogo. Na verdade, muitas vezes é para ela ter uma segurança jurídica ali no que ela está fazendo, né? E aí entra os pormenores da lei de cada lugar e tudo mais. É bom estar sempre atento, primeiramente, à questão da legislação mesmo. Legal, E aí, assim, complementando mais um pouco, é isso. Existem casos que podem ter intervenção em APP, existe caso que pode suprimir vegetação nativa, existe caso que pode cortar a espécie ameaçada de extinção. Só que, é o que você acabou de dizer, não é simplesmente sair cortando. Precisa passar por um processo administrativo, o órgão ambiental tem que ter ciência daquilo. E mesmo nos casos que você pode suprimir vegetação, por exemplo, de vegetação nativa dentro da lei, você precisa entrar com um processo administrativo e existem compensações. Então, por exemplo, na Mata Atlântica, via de regra, não pode fazer supressão de vegetação. Existem casos específicos em que podem. Nos casos específicos em que podem, você tem que abrir um processo junto ao órgão e você vai ter que compensar por aquilo que você está fazendo. Então, não é simplesmente pode estar na lei e eu vou cortar. Não, eu tenho que entrar com o processo, o órgão tem que analisar e eu ainda vou ter que seguir algumas medidas de compensação para cortar. Por exemplo, se você corta... tem a portaria do Ministério do Meio Ambiente, né, que tem as categorias lá de espécies ameaçadas, vulnerável, criticamente em perigo, etc. De acordo com a categoria desses indivíduos, dessas espécies, se você pode cortar essa árvore, você tem que, por exemplo, tem que plantar 20 a cada uma que você corta, né? Se você vai cortar lá sei lá, se você pode cortar dentro da lei um pequi, vai estar fazendo um empreendimento, tem que fazer a compensação de plantar outros pequis. Então, não é simplesmente fazer as coisas da sua cabeça, né? Só olhar aqui. Os profissionais estão nas cegas, né? Por isso que existe o Joilson, existe o Leandro, né? A Bárbara, a Camila, todo mundo que está aqui, que acompanha a gente, que está na área ambiental. Existem casos que pode fazer, igual você falou, pode fazer manejo em APP, pode fazer manejo em reserva legal, você pode cortar uma árvore ou outra em reserva legal, desde que você apresente um plano de manejo daquela área, né? O órgão ambiental precisa analisar o teu plano de manejo e aprovar ele ou adequar, não, com algumas situações, mas de certa forma a galera precisa entender isso, cara. A legislação ambiental, ela vem trazer, na verdade, o desenvolvimento sustentável. Existem casos que realmente é proibido, mas eu entendo que a legislação ela não vem só para proibir.
ela vem para regrar aqueles usos que são permitidos também, sabe? Então, a legislação ambiental, ela caminha lado a lado com o engenheiro florestal, com o engenheiro ambiental. E quem Sim. quer trabalhar com consultoria precisa dominar a legislação ambiental correlata aos temas pelos quais você vai trabalhar, né? Uhum. Acho que você concorda comigo. Sim, sim, tanto é que você falou, né, nessa questão aí da legislação e tal. Eu não sei você nos seus grupos de alunos, mas, por exemplo, eu aqui, eu tenho alguns alunos meus que eles não são consultores, eles são os analistas dos órgãos de meio ambiente. Uhum. Então, eu tenho alguns aqui que, tipo assim, ele é a pessoa que está lá no órgão ambiental e é a pessoa que recebe o processo lá no colo dela, mas a pessoa, ela fica ali insegura na hora de analisar, já que ela não foi no campo, né? Como que ela analisa, como que ela entende os parâmetros ali de análise e tudo mais. Então, essa questão do entendimento da legislação, mas não só isso, né? Além do entendimento da legislação, como que a gente aplica isso na prática, é importante todos os profissionais terem essa consciência, né? Porque imagina, né? Você tem lá a lei, se a gente que está do lado de cá, que apresenta os projetos, se a gente já apresentar já de acordo com as normativas, vai dar mais agilidade no processo, vai diminuir a quantidade de pendência, vai diminuir as dúvidas do analista lá do outro lado. Mesma coisa se o analista lá, quanto mais ele souber, mais tranquilo ele é para fazer a análise, menos pendência ele envia, aí no final das contas... pergunta desnecessária vai fazer. Mais, né? Exato, né? A gente tem, eu não sei você aí, mas eu tenho aqui nos meus grupos WhatsApp aqui dos engenheiros, tipo assim, de cada 20 perguntas que o pessoal manda lá nos grupos de dúvida, 19 é sobre a parte do licenciamento. Ah, me veio essa dúvida aqui, o analista lá falou isso aqui, o que eu faço? Aí é umas coisas bem assim, tipo, bem de cunho prático, algumas coisas algumas dúvidas que surgem, né? Para uns já é óbvio, para outros nem tanto, enfim, aí o dia a dia nosso é aprender a lidar com tudo isso aí mesmo. Isso mesmo, cara. Eu tenho um grupo de alunos, né, no WhatsApp, para quem é aluno do meu treinamento, do consultor ambiental moderno, do CAM. E lá eu tenho alguns profissionais que são do órgão ambiental, que foram para o órgão ambiental municipal, principalmente. E também tem pessoas que saíram do órgão ambiental e decidiram ter as suas próprias consultorias, cara. Então, a gente lida muito com isso e toda hora aparece questão prática em relação ao licenciamento, cara. E aí, a dica para a galera que está aqui é não apavorar. Você não precisa estudar. Tipo, nossa, tem que saber lei, então vou começar a estudar tudo que é legislação ambiental. Não, é o contrário. Na verdade, você precisa ter os seus primeiros clientes, entender os problemas deles, aí você vai buscar dentro da legislação como que você encaixa o seu cliente com a demanda, porque a área ambiental ela é muito vasta, ela é muito ampla. Na minha visão, você ficar estudando sem ter um porquê não vai te levar a um próximo nível, assim, sabe? Eu acho que você tem que entender o básico, os conceitos básicos do licenciamento ambiental, mas estudar cada caso, cara. Não adianta ficar, sabe, a gente virar quase um jurista, um analista jurídico, né? Fica lendo tudo que é coisa sem ter uma razão de ser, sabe? Mas também a gente não pode ser alheio à legislação ambiental. Ah, mas é lei, coisa de advogado. Não é. Né? E o analista, uma coisa que você falou, que eu sempre falo pra galera, juiz, boa, conversa nossa muito boa, cara. O analista do órgão, ele segue a mesma lei que eu e você. Na verdade, existe o legislativo, o executivo e o judiciário. Quem está lá no banco de analista ambiental do órgão, ele é executivo. Ele não é legislativo. Legislação é quem cria as leis, né? Deputados, né? Acho que senador também nem eu entendo muito bem. Mais ou menos por aí mesmo. Mas quem executa a lei são os analistas do órgão ambiental. Da mesma forma que ele analisa, que ele lê a lei, que ele precisa analisar o que eu entrego, a gente precisa ler a lei e atender a normativa. Na verdade, ambos, nós consultores ambientais, né, e os analistas do órgão ambiental vão seguir as mesmas ou a mesma normativa. Então, o que você vai ler é o que ele vai ler.
E o cara, o analista do órgão ambiental, ele vai ler lá, tem que entregar 6 itens. Você entregou os 6 itens, de preferência na ordem que está escrito na lei. Aí, o quarto item não tem, Leandro. Então não entreguei, não falei nada. Mas o cara do órgão ambiental não sabe que você não entregou. Às vezes na cabeça dele você esqueceu. Aí ele pode te perguntar. Então, se o quarto item não vai ser entregue porque não precisa, escreve um documento lá, ó. Esse documento não foi entregue porque ele não cabe nesse processo por esse aquele motivo. Então, eu explico isso muito para a galera. Você e o analista ambiental do órgão seguem a mesma lei. Então, se você não seguir a legislação, ele vai te cobrar por isso, sabe? É importante que a gente saiba isso, mas não precisa se matar de estudar coisa que você ainda não trabalhou, não identificou. Todavia, eu acho interessante que você saiba os conceitos básicos para você entender pelo menos o problema do seu cliente e saber onde você vai buscar a solução depois. Isso aí, para mim, é importante saber, sabe? Se a pessoa não sabe, é importante buscar saber, né? Entendi. Não, assim, você falando isso aí, uma coisa que ao longo, né, da minha carreira e tal, até das aulas que eu tenho feito, a gente sempre tem muita demanda, muita coisa para fazer e tudo mais. E o que você falou vai bem de acordo com uma coisa que como que uma filosofia que eu aplico aqui comigo e eu ensino para os outros, né? Que é tipo assim, haja de acordo com a demanda, sabe? Não coloca o carro na frente dos bois, não se desespera. Por exemplo, eu tenho aqui um certo conhecimento em relação à legislação ambiental aqui no Mato Grosso. Você que está em outro estado, né? Eu tenho uma noção geral, mas eu não domino a legislação aí do seu estado. Se algum dia surgir algum projeto aqui para eu fazer aí onde você mora, aí eu vou correr atrás, né? Eu partindo da noção que eu tenho, eu preciso para apresentar esse projeto aqui, eu preciso cumprir tal item, beleza, então eu vou correr atrás agora desses conhecimentos, né? Ou seja, eu estou atendendo ali uma demanda que me surgiu, sem me desesperar, mas de uma forma que o projeto vai ser aprovado, o cliente vai estar feliz, o analista lá do outro órgão vai entender que é um projeto idôneo e tudo mais, e a gente não se desespera, a gente vai, né, conseguindo um passo de cada vez, a gente vai alcançando tudo aí como a gente deve alcançar, sem se desesperar, e dessa forma a gente vai longe. Sem sofrer muito, né, cara? Eu acho que a galera às vezes quer... É o que você falou, às vezes a galera... Nossa, eu escutei lá os caras falando que tem que aprender legislação, eu não sei nada, e agora eu vou começar a estudar, e aí se desespera, encontra um... Porque ler leis, né? Não é uma coisa... Vou falar, eu sou honesto pra vocês, galera. Eu leio. Mas não é, por exemplo, não tem... Não é a mesma coisa que eu ligar na Netflix e ver uma série que eu curto. Eu não acordo pensando assim, nossa, eu vou estudar a lei hoje. Nossa, eu tenho que ler uma lei, assim, pra... Eu acordei com a vontade de ler a lei. Nem tudo no trabalho é legal, mas eu também, se isso é parte da minha vida, né, cara, eu tenho que fazer isso, saca? Mas eu não tenho esse prazer. Eu gosto de falar, putz, cara, tem que acordar hoje para ler uma lei legal aí, saca? Não é por aí. Mas entenda, não. Assim, não adianta ficar estudando coisa que você não tem demanda, gente. E uma colaboração com o que você falou, apenas, já apareceu isso para mim aqui, aluno meu, tá? Leandro, eu moro aqui em Minas e apareceu um trabalho para mim lá na Bahia. Eu tô começando agora. O que você acha? Não faz, velho. Você mal domina o licenciamento ambiental do seu estado, apareceu uma demanda num outro estado. Tipo assim, eu digo pra galera, primeiro, ficar bom na área de atuação dela, escolher um raio para ela poder trabalhar, escolher alguns nichos para poder atuar. Aí, cara, resolve primeiro uns problemas mais locais, uns problemas para você começar a solucionar. Isso de aparecer oportunidades em outros lugares vai surgir. Mas, cara, se são seus primeiros trabalhos, mesmo que você vai buscar uma parceria, pensa se vale a pena. Assim, apareceu um trabalho para mim, por exemplo, em Goiás. A gente já fez trabalho em Goiás. Mas não é todo dia que eu estou em Goiás, sabe? Não é todo dia que eu estou fazendo trabalho em Goiás. Às vezes eu prefiro passar para alguma outra pessoa que já domina do que eu ficar querendo pegar tudo da minha vida, assim, sabe? Então eu sempre indico, escolha um raio para você atuar,
olha a economia da sua região e escolhe nicho. Dentro desse raio de atuação e do nicho que você escolheu, você tem que buscar ser o número 1. Tá? Não fica saindo para outras áreas geográficas sem antes você dominar aquela micro-região que você escolheu trabalhar. Sabe? Só até você falou algumas coisas assim, vai me batendo na cabeça aqui, a gente vai levando. Mas eu sempre dou essas dicas assim, sabe? Cuidado para ficar pegando trabalho muito longe, de uma área, de um estado que você não domina, você não sabe o comportamento das pessoas naquele local, né? O Brasil é muito grande. Aqui no estado de Minas mesmo, as pessoas têm comportamentos distintos em cada parte do estado, sabe? Você tem que saber entender isso. No Brasil, então, né? Aí você chega para lidar com um órgão ambiental que você não conhece, que você não sabe como que é. Eu acredito que as pessoas, se estiverem começando, podem apanhar um pouco nisso. Não que é proibido não fazer, sabe? Não é que eu digo para não fazer. Mas eu entendo que a pessoa precisa dominar um pouco do assunto antes de dar um passo mais largo, né? Não, sim, concordo. Que também já aconteceu aqui comigo também de alguns alunos fazerem essa ponderação, essa vontade. Ah, será que eu saio daqui de onde eu tô, vou para outro lugar? Né? Aí, assim, a gente procura orientar também dentro dessa ponderação que você falou, né? Dentro desse bom senso. Ó, você tá aí, mas compensa você sair daí, por exemplo, tinha um que queria vir aqui para Mato Grosso, né? Tipo assim, eu falo, ó, aqui tem concorrência do mesmo jeito que tem aí. Porque às vezes os trabalhos que você possivelmente pode pegar aí são os mesmos aqui, né? Então, será que de fato compensa você sair de um local? Você vai ter todo um custo, todo um transtorno para se mudar para outra região e aí vai dar certo? Então, é questão da pessoa saber ponderar. Às vezes a pessoa tá com essa vontade porque às vezes tem outros motivos, né? Sei lá, tá descontente lá onde tá, enfim, né? Mas acho que tudo baseado num bom senso aí, a pessoa chega numa melhor decisão. Que não é fácil mesmo, mas... Um processo de venda, né? A pessoa mudar de estado, por exemplo, um processo de venda é relacionamento, né? Ela vai mudar de estado, vai para um lugar totalmente novo, ela vai precisar abrir mercado. Igual ela vai precisar abrir mercado onde ela mora, né? Então, não quer dizer, eu não acredito que o problema de quem quer atuar com consultoria ambiental, florestal, o problema seja onde a pessoa mora, e sim a forma como ela lida com as questões de trabalho e de prestação de serviço para ela poder buscar clientes, né? Ela mudar talvez de região geográfica, se ela não mudar de mentalidade, talvez ela não vai resolver o problema dela. Talvez o problema da pessoa não é geográfico. Não é o local, né? É a mentalidade mesmo. Porque às vezes ela muda e leva os problemas dela junto, né? E aí chega lá, ela não se relaciona, não procura conhecer as pessoas, não mexe o doce, como diz aqui em Minas. E aí, se você não mexe o doce, ou mexe do mesmo jeito que você estava mexendo no lugar que você estava, sem ter sucesso, isso pode atrasar um pouco a tua vida, né? Então, às vezes as pessoas buscam soluções, cara, e eu vejo isso, eu falo por mim. Às vezes os problemas nossos estão muito mais aqui do que externos. Quando a gente fala de alguma pessoa, quando a gente fala alguma coisa para alguém, às vezes a gente está externalizando muito mais sobre a gente do que falando sobre a própria pessoa, sabe? Então, acho que as pessoas têm que preocupar. Assim, não tem problema a gente ter problema, mas a gente tem que entender o que a gente precisa melhorar e o que está atrapalhando a gente de levar a gente para um caminho que a gente queira melhor, né? Então, acho que essas coisas... É bom conversar com pessoas que a gente não conhece, que os caminhos das conversas vão para lá, vão para cá, é isso aí, né? E vai tocando o barco. Isso aí. É igual, aproveitando, né? Uma dica também para quem estiver nos assistindo e tal, até para poder enxergar melhor essas possibilidades todas, né? Porque assim, eu não sei você, né? Mas volta e meia, eu que sou engenheiro florestal, vem o pessoal perguntar: o que engenheiro florestal faz? Para que serve o engenheiro florestal? Teve essa porra aí, né? Me pergunta direto. Aí, tipo assim, cara, eu procuro dizer para as pessoas o seguinte: a gente, tanto eu quanto você, a gente lida principalmente com os recursos ambientais.
sem exceção, rico, pobre, gordo, magro, todo mundo lida com recursos ambientais todo dia. Por exemplo, eu, né, que sou engenheiro florestal, todo e qualquer ser humano utiliza papel no dia a dia, utiliza madeira, né? Ah, mas a floresta já está em pé, foi Deus que fez. Sim, foi, mas ir lá no mato e derrubar, qualquer Zé Ruela faz. Agora, saber como explorar corretamente e fazer com que isso chegue até na pessoa de maneira correta, é o engenheiro florestal que faz. Uhum. Todo e qualquer ser humano utiliza água no seu dia a dia, para diversas maneiras. Ir lá e explorar, qualquer um sabe fazer. Agora, fazer toda a utilização da água, desde a origem até chegar na casa das pessoas, é o engenheiro ambiental que manja disso. Então, se o pessoal souber enxergar, né, que a gente não lida muito mais com... A gente lida, não é simplesmente lidar com licenciamento ou com consultoria, a gente lida aí com as necessidades básicas de qualquer ser humano no dia a dia, né? Então, se o profissional souber enxergar isso, ele consegue até vender melhor o serviço. Com certeza, cara. Né? Você falou, muito legal a tua fala aí, cara. Gostei, gostei. Inclusive, Valeu. a gente sabe a melhor forma de utilizar esses recursos, né? Inclusive da forma que você conserva, preserva mais ou otimiza o uso, né? Uma vez que você já está explorando. Então, existem várias coisas que a gente trata aqui. Uhum. Eu gostei da sua definição de que o nosso trabalho não é só consultoria, né? Ele é mais amplo, né? A gente trata de recursos ambientais até, recursos naturais. Sim. Né? Sim, imagina você que você lida bastante aí com projetos de mineração, né? Imagina, às vezes o pessoal que não conhece, olha lá uma exploração de minérios, acha que é uma degradação do meio ambiente. Mas imagina se não tem ali o acompanhamento de um engenheiro ambiental, de um geólogo, para ver o que vira. Para ver o piseiro que não vai virar aquele negócio. Sem dúvida. Entendeu? Então, a gente atende essas necessidades básicas, principalmente relacionadas aos recursos ambientais, né? Que é isso que a gente faz. A gente atende coisas elementares de qualquer ser humano aí no dia a dia. Muito legal, cara. Para o elemento sair da natureza e chegar na casa da pessoa, passou pela gente. Cara, é muito legal essa visão tua de mundo. Cara, curti demais. Assim, bem interessante. Assim, concordo com o que você está dizendo, cara. Uhum. E acho que isso aí era... Aí, ó, a Camila tá falando exatamente. A Camila é geóloga, né? Trabalha... A Camila é geóloga. Recursos minerais, recursos naturais também, né? E essa questão de... Todo mundo me pergunta, cara, engenheiro ambiental abraça a árvore, né? A galera fica cheia de onda aí. Tem a zoeira, né? Então, o que eu levo a pessoa assim, eu gostei vou incorporar a tua filosofia aqui. Beleza. As pessoas é isso, cara. Existe o desenvolvimento sustentável, que é um tripé. Ele é um tripé econômico, ambiental e social. O econômico todo mundo conhece, né? O tripé social, a maioria das pessoas entendem. Mas a questão ambiental, embora está muito em voga, as pessoas não conseguem compreender, né? E eu entendo que a função nossa é bem isso que você falou. A gente trata de recursos naturais, mas eu entendo que a gente vem trazer a variável ambiental também para empreendimentos que tem ganho econômico, né? Uma mineração, estava conversando isso hoje com o Antônio, engenheiro florestal, uma mineração que explora minério, que é um bem de todos, é um bem da população, mas eles viabilizam aquela exploração para ganhar dinheiro, para ter viés econômico. Pô, eles têm mais do que obrigação de fazer questões sociais, empregar a população local e cuidar das questões socioambientais dos seus empreendimentos, cara. O cara tá visando lucro, né? Ele tá usando um recurso que é de todo mundo para explorar, para benefício daquele grupo. Pô, tem que inserir a variável ambiental aí, não tem essa não, cara. A gente tem que estar inserido. Então, eu entendo que nós também contribuímos para esse tripé do desenvolvimento sustentável. Porque se a gente não atua, esse tripé fica manco. Ele fica talvez só econômico e social, ou, quiçá, só econômico, né? Dependendo e aí, fazendo aqui uma outra analogia, né? Assim,
É como se fosse uma equação, né, que tem essas três variáveis aí que você falou, né? Engenheiro, Se uma assim, das, né, cara? Esse é se coisa de uma das engenheiro. variáveis for nula, né? Engenheiro, se não falar de equação, não é engenheiro, né? Se uma das variáveis for nula, anula a equação toda. Então, a gente está aí para não deixar que nada se anule, né? Tem que ter o lucro, tem que ter né, ali a sustentabilidade ambiental e tem que ter também o ganho social. Então, a gente está aí para isso. Legal demais, cara. Concordo com você. Bicho, obrigado pela conversa. Fala um pouquinho. Eu não sei se você está com turma aberta, se você está com treinamento. Fala um pouquinho aí para a galera sobre os seus cursos. Explica para a galera aí e eu já indico, viu, pessoal? Quem me segue aqui, já vai aqui no Conteúdo Florestal, começa a seguir. E também peço mesmo, se alguém entrou aí pelo Joilson, vai no Leandro Ambiental aqui. E segue, que você só tem a ganhar, né? A gente falando sobre. Não, com certeza. O pessoal que está nos assistindo aí verdade, já. Quem ganha. Porque se a gente não tiver para quem falar, a gente também não tem razão de ficar criando essa quantidade de conteúdo. Então, todo mundo ganha. Sigam a gente aí, né? E venha pegar dicas florestais e ambientais. Mas fala um pouquinho dos seus treinamentos. Não, valeu. Eu tenho, para quem está me vendo agora, né? Eu tenho um curso de inventário florestal, né? E como eu disse, o inventário florestal ele não tem finalidade nele mesmo. Ele sempre vai atender um projeto de licenciamento, ele sempre vai atender uma consultoria, ele sempre vai atender algo maior, né? Então, assim, eu tenho um curso de inventário florestal e que tem aluno biólogo, tenho aluno engenheiro ambiental, tenho aluno agrônomo. Você vê, eu tenho até, na última turma que eu abri, tem um aluno que é engenheiro civil. Eu nunca achei que ia ter engenheiro civil. Nunca imaginei. Aí ele explicou que é porque ele faz avaliação de imóveis rurais. E aí, para ele conseguir avaliar... Esse cara então, eu achei legal a sacada dele, né? Falou, não, eu vou aprender isso aí também, porque isso me ajuda a avaliar os imóveis rurais e tal. Então, atualmente ele não está com turma aberta, mas o pessoal que for me seguir já vai... eu estou me programando para agora, já em novembro, abrir uma próxima turma, né? Então, eu vou fazer aí um evento antes de abrir a turma, tá? Então, o pessoal já pode me seguir aí na página, que já daqui nos próximos dias eu já vou começar a divulgar as datas e tudo mais. Aliás, deixa eu já só falar as datas aqui, ó, desse evento que eu vou fazer. Cara? Tá ao vivo aqui com a galera. Não, vamos lá. Dia 14, tô olhando o calendário aqui, né? Na segunda-feira, dia 14, e aí no dia 15 é feriado. Sim. Então, vai ser no dia 14, 16 e 17 agora de novembro, né? Eu vou fazer um evento e aí na semana seguinte eu vou abrir uma turma para quem quiser ser meu aluno, né? E o pessoal me procura sempre assim para ter mais segurança na hora de ir para campo, né? Eu não sei fazer um levantamento ou eu não sei analisar o levantamento. Então, o pessoal que está me assistindo aí, se quiser fazer aí um laudo, uma análise, prestar uma boa consultoria de olhos fechados, eu vou ensinar você. Também já acompanha o Leandro aí, que a gente tá junto nessa parceria aí daqui para frente. Legal. Tá? Não, já te falo assim. Então é isso aí. Assim, eu falo na lata. Eu acho que a gente precisa de fazer mais lives aí, porque eu não perguntei para você a metade das coisas que eu queria te perguntar. A conversa foi para lá, para cá. Não acho ruim, mas acho que a gente conversou pouco. Acho que nós temos mais para poder trocar ideia. Vamos na próxima tentar definir um tema. Não se preocupe. Cara, eu já tentei fazer isso, cara. Não, fica muito chata. Fica muito quadrado essas lives. Aí eu posso combinar com um tema e a gente começar a conversar e cair em outras vertentes aí. Acho que é por aí. Assim, não precisa responder agora, mas eu tenho uma pergunta que fica na minha... Porque eu não sou da área florestal, tem uma pergunta na minha cabeça que não quer calar, se não precisa responder. Pensa nela para uma próxima live, sabe? Eu sempre fico em dúvida, por exemplo, em floresta nativa, como definir a quantidade de parcelas amostrais, que tamanho de parcela, se eu faço censo, se eu faço parcela, se eu for fazer parcela, quantas parcelas que eu tenho que fazer, o que eu preciso levar em consideração, porque isso tudo envolve custo, método, preço, né? A solução para o seu cliente. Tanto que nós estamos voltando aqui, só para você entender, a gente fez um censo numa área
de meio hectare, mais ou menos. O censo 100%. Nós medimos todas as árvores dentro da área diretamente afetada. O projeto mudou. O projeto chegou para montante um pouquinho. Então, o que aconteceu? Algumas árvores que nós medimos saíram da ADA e um pedacinho de uma área ficou por ser medida, né? Então, a gente voltou aqui para fazer um complemento do censo 100%. E algumas árvores que a gente mediu vão sair, sabe? Mas eu estou falando, aqui está resolvido, que a gente decidiu esse método, tem uma galera que trabalha, uma área menor do que meio hectare, papapá, o órgão ambiental aqui, para pequenas áreas, fica exigindo mais informação, né? Mas o Antônio que está comigo aqui falou, se você tivesse feito 10 parcelas de 5 por 10, você talvez não precisava nem voltar no campo para fazer essa segunda parte do trabalho. Mas vocês decidiram fazer censo. Entende essas coisas? Não precisa me responder agora, mas a gente pode pegar uma live mais técnica e eu te fazer um monte, uma sabatina de pergunta florestal. Sem problema. Até porque o que eu ia falar aqui? Não se sinta envergonhado aí pela dúvida, porque essa é a coisa que o pessoal mais me pergunta. Quantas parcelas tem que... A pergunta de 1 milhão aí para você. É, a pergunta que vale 1 milhão. Vai ficar para a próxima live. Ó. Quem quiser saber a resposta... Legal, saber cara. Mas bom, tem muita coisa técnica para a gente poder conversar. Então, claro que a gente pode fazer outras lives aí. Fica o convite, espero que você aceite. E te agradeço demais, cara, por disponibilizar esse tempo, poder te conhecer. E acredito que você está iniciando aí uma boa relação profissional aí. Não, valeu, Leandro. Eu agradeço aí mais uma vez o convite, tá? Valeu até os comentários aqui da galera, o pessoal entrando, o Lucas aí, boa noite. Fala, Lucas, boa noite. Obrigado aí pelo pessoal que desde já começar a me seguir, né? Muito em breve, como eu disse, né? Eu vou abrir uma próxima turma do meu curso já daqui para o mês que vem. Tá? Então, se você quer aprender a, de fato, ser aí mais completo, fazer os laudos de maneira mais segura, confiável, sem problema nenhum, tá? Você vai ter essa oportunidade nos próximos dias. E o pessoal que já acompanha o Leandro já conhece aí do potencial do Leandro, tá? Então, parabéns para você também, Leandro, pela disponibilidade sua, pelos seus conteúdos também é muito bacana, viu? Legal. Aí, mais pra frente, a gente troca uma ideia novamente, sem problema nenhum. Legal demais. Não, tá feito o convite aqui. Legal. A Bárbara tá falando aqui, ó. Obrigado por nos apresentar o Joilson. Que isso, Bárbara. Um prazer. A Bárbara, assim, aluna exímia, participa de tudo, sempre presente. E o Matsuda falou uma coisa aí, que quem não é visto não é lembrado. A Bárbara, o Matsuda, sempre estão apresentando. Não só nas mentorias, não só nos cursos, está sempre em lives, é muito legal isso. E saibam vocês que vocês são lembrados, porque vocês são vistos. Isso aí eu não obrigo ninguém a entrar nas minhas lives, mas o meu olho também não tem cerca. Então, quando eu fico vendo muitas vezes vocês aqui, eu tenho certeza que vocês podem ter certeza que vocês estão muito presentes aqui, que vocês são lembrados, sim. O Lucas Magela, não sei se você conhece ele, cara, é um médico veterinário. Cara, dispensa comentários. O tanto que esse cara apoia conhecimento, divulgação do conhecimento. Assim, se você não conhece, estou te apresentando. Legal, até então não conheço. O Lucas Prazer, Lucas, é isso aí. Pode começar a seguir um ao outro aí, que você vai ter boas surpresas positivas, que esse cara apoia muito o conhecimento, cara. E a Bárbara tá falando aqui, ó. Sou engenheira florestal e vou adorar aprender com você, Joilson. Sou aluna do Leandro e participar do curso dele foi um dos melhores investimentos que fiz. Tenho certeza que com você não será diferente. Eu também. Pode ir, Bárbara, que você vai firmar aí o seu trabalho de inventário florestal. A Bárbara trabalha com inventários também, mas ela trabalha muito com arqueologia, cara. Ela veio lá da Argentina e caiu nesse universo, que é um outro mundo interessantíssimo e uma gama de oportunidades assim para trabalhar, sabe? Então, mas eu tenho certeza que ela vai aprimorar aí. O Josiel, muito bom bate-papo, obrigado. Aí, ó, o Lucas aí, ó. Acabei de seguir. Segue aí, ó. Tá falando pra você seguir aí, ó, Joilson. Rede Networking Brasil. É o canal dele.
O Josiel tá falando aí, ó, o Lucas Magela é uma pessoa maravilhosa. O Lucas é sensacional, cara. Não tem base o que o Lucas faz, assim. Ele faz de graça, cara. Ele divulga. Na hora que eu vejo, ele já divulgou as coisas, sabe? Manda no meu privado lá, Lucas. E aí, acho que eu não sei se eu tô conseguindo clicar no link que você mandou aqui, mas manda no privado lá que eu já sigo. Aqui no comentário não tem link. Aqui não deixa passar como link. Então, eu olhei aqui, eu não tinha nada para eu seguir, mas manda lá para mim no privado, que daí eu já sigo lá. Legal. A Bárbara falou que dá um pulinho nas duas áreas aí, de arqueologia e de florestal, cara. Mas é isso. Pessoal, eu também vou dar meus últimos recados para a gente poder fechar. Eu já falei no início aqui, né? Mas dia 10 de novembro eu também vou dar uma aula ao vivo. Só que a minha forma vai ser um pouquinho diferente das que a gente está acostumado a fazer. Você vai dar 3 aulas, né? Dessa vez eu vou dar uma aula ao vivo e 2 gravadas que já vão estar lá, mas na plataforma já tem algumas outras aulas para você assistir se você entrar antes. Mas no dia 10 de novembro, às 8 horas da noite, na plataforma do Zoom, eu vou dar uma aula sobre os 9 passos para se elaborar estudos ambientais. Em qualquer etapa do licenciamento, seja na etapa de licença prévia, instalação, operação, dispensa de licenciamento, licenciamento simplificado, outorga, qualquer situação que você passar, eu vou poder ajudar vocês aí, tá? Então, quem é da área florestal, segue aí o conteúdo florestal com o Joilson. Quem quer aprender um pouco sobre licenciamento e estudos ambientais, vem para cá. Não existe concorrência entre nós. Espero que vocês entendam e compreendam isso, tá? Nós estamos aqui para somar. Quer ser aluno do Joilson, vai ser feliz. Quer ser aluno do Leandro, vem para cá. Mas a gente não se incomoda com isso e a gente só quer levar, né, o conhecimento adiante. Joilson, obrigado por essa hora maravilhosa aí, cara, que você disponibilizou para conversar com a gente. Te agradeço demais, te desejo muito sucesso profissional, grandes conquistas aí pelo que você almeja na tua vida profissional aí. E espero que a gente se fale em breve em algumas outras lives, eventos e o que a gente puder fazer juntos aí. Beleza, cara? Te devolvo as palavras. Agradeço por você fechar e muito obrigado, cara. Não, agradeço também demais aí, complementando o que você falou aí da concorrência. Mesmo se tiver algum outro profissional querendo fazer a mesma coisa que você, eu acho que só tem medo da concorrência quem tem medo de trabalhar. Então, a gente está aí no nosso dia a dia, a gente enfrenta o que tiver que enfrentar, né? Então, a gente não tem que ter medo do mercado, não. A gente vai, quando a gente trabalha sério, de forma honesta, íntegra, eu sou da opinião que as oportunidades surgem, então o seu trabalho ele é sempre reconhecido, então independente do que tiver de dificuldade, né, você, Leandro, ou quem estiver nos assistindo, não tenham medo não, que quando você trabalha, enfim, o resultado aparece. Não é se vai aparecer, ele vai aparecer. Uma hora ele aparece. Uma questão mais de momento que isso vai acontecer. Exato. Concordo. Então, mais uma vez, obrigado aí mesmo, Leandro. Obrigado pelo convite, obrigado pelo bate-papo aí. E aí o legal de ser ao vivo é que a gente vai tocando o barco conforme ele vai andando, né? Então é legal, eu também gosto de fazer aula ao vivo por causa disso também. Mas de qualquer forma, obrigado aí. Depois a gente combina uma nova live nossa aí, quem sabe lá, aí eu respondo a sua pergunta lá, de quantas parcelas tem que Essa gerou curiosidade, né, galera? Legal. Cara, muito obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, Bárbara. Vai ser um prazer ter você lá, Lucas. A Bárbara tá falando aí, ó. Vai ser um prazer ter você nas mentorias, que o curso do Leandro foi um divisor de águas. Legal na minha vida profissional. Bacana, Bárbara. Obrigado também pelo depoimento aí. Cara, Joilson, fica com Deus, cara. Fica bem e a gente vai se falando aí. Bons trabalhos, né? Boas consultorias e te desejo o melhor do mundo aí, cara. Obrigado a todo mundo que passou aqui também. Essa live vai ficar disponível por alguns dias aqui no meu Instagram. E você também, viu, Joilson? Pode compartilhar com a sua turma aí, né? Com a sua galera do seu time florestal aí. Pode falar pra galera assistir essa live nossa, beleza? Muito obrigado. Valeu, é pra já. Isso aí, cara. Um grande abraço, boa noite, bom descanso pra você, cara. Obrigado, viu, gente? Fica com Deus. Valeu. Até a próxima. Tchau, pessoal. Um grande abraço, obrigado.